Boa noite. Boa noite. Comissão do impeachment no Senado marca a votação do relatório para 6 de maio. Definição em plenário deve acontecer até dia 11. Na Bahia, Dilma volta a falar em golpe. Em Brasília, com líderes da CUT, Sem Terra e Sem Teto, recebe pedidos de medidas de impacto e de cargos no governo. Michel Temer se reúne com centrais sindicais, recebe reivindicações, mas não assume nenhum compromisso. Supremo Tribunal Federal mantém Marcelo Odebrecht preso. Condenado a 19 anos, o empreiteiro ainda enfrenta outro processo na Lava Jato. Ministro Teori Zavascki, do STF, autoriza mais 2 inquéritos para investigar Eduardo Cunha, que já é réu num processo. No Conselho de Ética, lobista afirma que entregou dinheiro de propina a Eduardo Cunha, mas não sabe de contas no exterior. Um caminhão de combustível tombou no Rodoanel e provocou incêndio na rodovia. O fogo começou por volta de 7 da manhã, na alça de acesso do Rodoanel para a rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba. O incêndio começou depois que um caminhão-tanque tentou pegar esse acesso, tombou e explodiu. O veículo carregava 44 mil litros de gasolina. O Corpo de Bombeiros enviou 10 equipes ao local e o fogo já foi controlado. O motorista teve queimaduras, mas conseguiu sair do caminhão depois do acidente. Corregedoria prende policiais civis que investigavam um assalto milionário à empresa de transporte de valores Protege. O crime aconteceu no mês passado. 4 policiais foram presos e 3 estão foragidos. Durante toda a manhã, integrantes do Ministério Público de São Paulo e da Corregedoria da Polícia Civil de Campinas trabalharam para cumprir mandados de prisão contra 5 investigadores, 1 delegado e 1 escrivão. Eles atuavam em 2 delegacias da cidade. Também foram presos um advogado e um homem acusado de receptação. Na casa de um dos policiais foi encontrada uma grande quantia em dinheiro. Armas e documentos também foram apreendidos. Segundo as investigações, o grupo exigia dinheiro para aliviar a situação de suspeitos de crimes. A Corregedoria de Campinas e o Ministério Público já investigavam a prática desde o ano passado. Atualmente, parte desses policiais trabalhava na investigação do mega assalto que aconteceu na empresa de transporte de valores Protege no dia 14 de março. Em uma ação violenta, um grupo fortemente armado invadiu o prédio da empresa, que também fica em Campinas, e levou 50 milhões de reais em dinheiro. No dia 19 de abril, a Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou a prisão de 2 suspeitos. Eles estavam com este carro blindado, flagrado pelas câmeras de segurança da empresa de valores. Também foram encontradas armas, munição e coletes, mas nada do dinheiro. No mesmo dia, um funcionário da Protege foi sequestrado com a família e obrigado a entregar R$1 milhão em dinheiro. Não foi divulgado se os policiais presos hoje em Campinas atuaram ou praticaram extorsões no caso da Protege. A corrupção e extorsão de vítimas na Polícia Civil Paulista é alvo de outras investigações do Ministério Público. No fim do ano passado, a cúpula da Corregedoria da Polícia Civil do Estado foi trocada em meio a denúncias de que investigadores do órgão recebiam propina para proteger policiais corruptos e passar informações sobre o planejamento de operações do Ministério Público. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que até o momento não há indícios de envolvimento dos policiais presos e nem dos foragidos no assalto à Protege. A pasta também informou que as cédulas de dinheiro apreendidas hoje terão as numerações verificadas pela Protege para saber se o dinheiro é o mesmo que foi roubado em março. Pelo menos 1 milhão de brasileiros passaram por penitenciárias e presídios em 2014. Esse número põe o Brasil no 4º lugar do ranking de encarceramento do mundo. O levantamento divulgado hoje é do Departamento Penitenciário Nacional. De acordo com o ranking, os Estados Unidos lideram o número de prisões, seguido da China, Rússia e Brasil. Segundo o levantamento, em dezembro de 2014, 622.202 pessoas estavam cumprindo penas decretadas pela Justiça. Outro número alarmante reflete a superlotação do sistema carcerário brasileiro. Há 167 presos para cada 100 vagas. O alto número de presos é registrado em todos os 27 estados brasileiros. A menor taxa de ocupação foi registrada no Espírito Santo e a maior em Rondônia.
Para acomodar todas as pessoas que estavam presas em 2014, seriam necessárias 250 mil vagas novas nas penitenciárias de todo o Brasil. O perfil do presidiário brasileiro, segundo o censo, é assim. Mais da metade de jovens tem idades entre 18 e 29 anos. 62% são negros ou pardos. Apenas a metade deles tem o ensino fundamental, mas incompleto. Durante o ano de 2014, 1.517 pessoas morreram nas prisões brasileiras. PMDB e PSDB vão comandar a comissão especial do impeachment no Senado. A votação do relatório no plenário deve acontecer até o dia 11 de maio. Como já era esperado, a comissão será presidida pelo senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Ele foi eleito por aclamação. Sob protesto da base do governo, o senador tucano Antônio Anastasia, que é aliado de Aécio Neves, foi eleito relator com 16 votos a favor e 5 contra. Ele afirmou que vai relatar o processo do impeachment com serenidade. Escutando, ouvindo, debatendo, aberto, de maneira extremamente democrática, aliás, como determina o rito constitucional que está não só previsto na nossa Carta Magna, mas também na legislação infraconstitucional, e assim foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, os senadores votaram o cronograma de trabalho da comissão e o calendário ficou assim. Na próxima quinta-feira, dia 28, vão falar os juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, autores do pedido de impeachment. Na sexta-feira, dia 29, será a vez da defesa, que deve ser feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. No dia 4 de maio, o relator Antônio Anastasia apresenta o parecer. No dia seguinte, a defesa da presidente Dilma Rousseff volta a se manifestar. A votação do relatório na comissão vai acontecer um dia depois, 6 de maio. Diante desse calendário, a previsão é que o relatório seja votado em plenário até o dia 11 de maio. Se aprovado por maioria simples, Dilma será afastada por 180 dias. E o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, assume a presidência. Nesse prazo, Dilma vai se defender no Senado. Ela poderá ser ouvida. Se a defesa for aceita e Dilma absolvida, ela volta. Se não, será destituída definitivamente. Para aprovar o impeachment nessa fase, são necessários os votos de 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. Na Bahia, a presidente Dilma Rousseff afirma que é julgada por um corrupto ao criticar diretamente o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Hoje de manhã, Dilma participou da entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, em Salvador. Mais uma vez, ela discursou sobre o processo de impeachment. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção. O mais estranho é que quem me julga é corrupto. Essa pessoa que é o presidente da Câmara é uma pessoa que todo mundo sabe no Brasil, que tem conta no exterior, é acusado pela Procuradoria-Geral da República. Dilma também falou sobre as pedaladas. Ela disse que é acusada de algo praticado no país desde 1994. Passou 95, 96, 97, chegamos nos anos 2000, passou 2001, 2002, chegamos no meu governo 2011, 2012 e 2013, não era crime. Aí, em 2014, virou crime. Em 2015, virou crime. E isso significa o quê? 2 pesos e 2 medidas. Significa injustiça. No fim do discurso, a presidente afirmou que aqueles que articulam sua saída não têm de prestar contas ao povo brasileiro. O que é que eles querem? Eles querem chegar, sentar na minha cadeira, mas sem voto. Esse é que é o problema.
A presidente Dilma Rousseff teve hoje encontro com líderes de movimentos sociais e sindicais. E de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, essas lideranças que têm participado de manifestações contra o impeachment teriam cobrado cargos no governo. Segundo a reportagem, participaram desse encontro João Pedro Stedley, do MST, Wagner Freitas, da CUT e Guilherme Boulos, do MTST. Eles teriam pedido que integrantes dos movimentos fossem chamados a preencher vagas deixadas por partidos que eram aliados, mas que entregaram os cargos no governo. Na reunião, eles teriam apresentado também alguns pedidos, como o reajuste do Bolsa Família e a retomada de contratações para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. O vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniu no Palácio do Jaburu com integrantes de centrais sindicais para discutir propostas para a economia. Participaram do encontro representantes da Força Sindical, da Nova Central Sindical, da União Geral dos Trabalhadores e da Central dos Sindicatos Brasileiros. Eles sugeriram ao PMDBista a taxação de grandes fortunas, restrições à evasão de divisas e tributação de bens de transporte de luxo, como aviões, lanchas, helicópteros e jet skis. Uma forma de aumentar a arrecadação e diminuir o déficit público. Além disso, as centrais sindicais pediram ao vice que articule no Senado a derrubada do projeto de lei da terceirização, apoiado pelas entidades industriais. Ao fim do encontro, eles relataram que o vice ouviu as reivindicações, mas não firmou compromisso em adotá-las. Temer destacou que precisará do apoio dos trabalhadores e empresários para conseguir a unidade nacional. Logo após a reunião com os sindicalistas, Temer recebeu presidentes das federações de indústrias dos estados do Nordeste. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reuniu hoje à tarde com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu em meio ao trâmite do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Renan recebeu Lula por cerca de 1 hora em sua residência oficial. Ainda hoje, Renan vai se encontrar com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. Amanhã será a vez do senador se reunir com o vice-presidente Michel Temer. Desde o ano passado, Renan tem sido um dos principais aliados de Dilma para tentar escapar do impeachment. Recentemente, contudo, o PMDBista adotou postura de quem atua como juiz no processo. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Me desculpe, mas 2 dias depois de ter tido o seu desgoverno em desmanche, simbolizado pelo cuspe do ator Zé de Abreu na cara de uma mulher no restaurante, e pela exposição despudorada de músculos glúteos e glândulas mamárias da mulher do ministro do Turismo na esplanada dos ministérios, adquirindo o título de Miss Bumbum Esplanada, a Dilma, na Bahia, cometeu pecados muito maiores. Ela desfilou uma série de mentiras ensandecidas que precisam ser aqui rebatidas para que você não pense que o que ela está falando é verdade. Ela falou em golpe e aqui eu vou insistir que o golpe é apoiado por 61% da população, por 71% dos deputados que votaram o seu impeachment com 2/3 mais 25 votos e agora, segundo o jornal Estado de São Paulo no seu placar, por 59% dos senadores. Alguém está usurpando a cadeira dela? Não. Ela é corrupta? Não é acusada de ser corrupta. O crime que leva ao impeachment do presidente é um crime político, chamado crime de responsabilidade. Ela pegou 70 bilhões de reais durante 11 meses de bancos públicos para aplicar o que ela disse que foi em programas sociais e tal, mas isso não é previsto, a lei de responsabilidade fiscal não aceita. Então, ela é acusada de crimes bem qualificados, que a desqualificam. Ela disse que o Temer quer ocupar o seu lugar sem votos. Não é verdade. O Temer teve os mesmos votos que ela teve, tanto é que é sócio dela na ação do Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa Dilma e Temer. Se ela não tivesse tido o apoio de Temer e do partido dele, o PMDB, não tinha sido eleito. Ela não teria tido os 3 milhões de votos que a separaram de Aécio Neves. Ela disse que o Eduardo Cunha
é culpado de ter conta no exterior, é uma coisa absurda. O Eduardo Cunha está sendo acusado de vários crimes, mas ela não pode também dizer que ele é corrupto, porque não passou em julgado. Agora, isso tudo é pequeno diante do fato que ela disse que o Temer não tem responsabilidade, porque não teve voto, então não tem o que prometer para o público, quando ela prometeu mundos e fundos, o país dos sonhos para todos nós, e está nos entregando o inferno com 10 milhões de desempregados, 3 milhões a mais do que em março do ano passado. Então, é preciso pensar nisso antes de se decidir, mas eu acho até que você já se decidiu, na verdade. Bom, eu volto sexta-feira, direto ao assunto. Inter. O ministro do Turismo, Alessandro Teixeira, classificou como lamentável a divulgação de fotos antigas da mulher dele, a modelo Milene Santos. Essa polêmica começou depois da publicação de um ensaio fotográfico da mulher, produzido dentro do gabinete do Ministério do Turismo. As fotos foram divulgadas pela mulher do ministro, Milena Santos, com a legenda: ao lado de um grande homem existe sempre uma linda mulher. Ela também afirmou ser a primeira-dama mais bonita do governo, causando reboliço nas redes sociais e incômodo no governo. Alessandro Teixeira é filiado ao Partido dos Trabalhadores. É considerado um forte aliado de Dilma Rousseff desde a época da militância da presidente no Rio Grande do Sul. Em 2013, ocupou o cargo de assessor especial da Presidência da República. Termina na sexta-feira, dia 29, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda com base no ano de 2015. Em todo o Brasil, a Receita Federal recebeu até agora quase 18 milhões e 500 mil declarações. Faltam um pouco mais de 10 milhões ainda. A Ângela trabalhava como assistente comercial e foi demitida em março do ano passado. Só que ela continuou utilizando o plano de saúde da empresa e agora está com dúvidas de como lançar isto na declaração. Eu não tenho um comprovante, eu tenho os depósitos que eu faço para a empresa, não para o plano, né? Não para a seguradora, né? Porque não tem mais também a folha de pagamento. Né? Isso mesmo. Segundo a Receita Federal, se houver ônus para o contribuinte, as despesas médicas precisam ser lançadas normalmente, mesmo sem vínculo empregatício. Na última semana da entrega do imposto de renda, o plantão da Receita Federal ficou cheio de pessoas com dúvidas. As questões mais frequentes são de ganho de capital, na venda de imóvel, por exemplo, ou eventualmente o contribuinte que teve operações em bolsa de valores, que operou na bolsa de valores, e questões também relativas a final de espólio. Devem declarar imposto de renda todos que ganharam no ano passado pelo menos R$ 28.123,91 em rendimentos tributáveis. Quanto mais tarde o contribuinte enviar a declaração, mais ele vai demorar para ter o dinheiro restituído. O pagamento este ano foi dividido em 7 lotes. O primeiro em junho e o último só em dezembro. Além disso, quem não entregar o documento até o fim do prazo está sujeito a uma multa. A mínima é de R$ 165,74 e máxima de até 20% do imposto devido. Esta universidade do ABC Paulista criou uma espécie de mutirão para ajudar os atrasadinhos. O atendimento é feito pelos alunos de Ciências Contábeis. É preciso agendar horário e levar 3 quilos de alimentos não perecíveis. A procura este ano foi tão grande que já não há mais vagas. Os alunos vão atender os contribuintes, né? E fazendo a própria declaração de imposto de renda. Certo? Então, os alunos fazem, mas eles não enviam sem antes o professor fazer uma conferência. Eu pagava para fazer fora, mas é muito caro. Aí eu faço aqui na Metodista, a única coisa que eu tenho que fazer é doar 3 quilos de alimento, né? Além de ajudar as pessoas carentes também, né? Que a universidade arrecada os alimentos e aí depois dão para fins de instituições carentes. Após 4 tentativas, o Conselho de Ética do Senado desiste de ouvir o senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido.
Um novo depoimento estava marcado para hoje, mas o senador não apareceu. Delcídio do Amaral, ex-líder do governo Dilma no Senado, é alvo de processo no Conselho de Ética, acusado de quebra de decoro por tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato. Ele foi preso em novembro do ano passado, mas foi solto em fevereiro após fechar acordo de delação premiada. Com a nova ausência, o relator, Telmário Mota, do PDT de Roraima, decidiu fechar a fase de produção de provas sem ouvir Delcídio e marcou para terça-feira que vem a apresentação do relatório que pode levar à cassação do senador. Delcídio foi alvo de críticas dos senadores por ter apresentado pedidos de licença médica desde que foi solto. Ele quer ganhar prazo e protelar a oitiva dele, não levando esse conselho no deboche. E isso não pode acontecer. Não vamos ficar numa situação muito desconfortável aqui. O advogado de Delcídio, Adriano Bretas, disse que ele não prestou depoimento porque não teve acesso à íntegra dos documentos que baseiam a representação contra ele no Conselho de Ética. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, é investigado em mais 2 novos inquéritos, autorizados ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. As 2 investigações tratam de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Os pedidos foram encaminhados pela Procuradoria-Geral da República no último dia 18. Os inquéritos correm sob segredo de justiça. Cunha já é réu numa ação penal no Supremo, acusado de receber 5 milhões de dólares de propina em contratos de navio sonda com a Petrobras. Agora, ele também passa a ser alvo de 4 inquéritos. Num deles, Cunha é suspeito de manter contas secretas no exterior. Em outro, ele é suspeito de ter recebido propina para facilitar a liberação de dinheiro do FGTS para o projeto do Porto Maravilha, no Rio. O Supremo ainda deve julgar o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que Cunha seja afastado do mandato de deputado federal e do cargo de presidente da Câmara. Não há previsão de quando o caso vai ser julgado no plenário do tribunal. Os investigadores da Lava Jato ampliaram a apuração das movimentações financeiras da empreiteira Andrade Gutierrez e dos consórcios dos quais ela faz parte. Laudos da Polícia Federal mostram que houve retirada de 231 milhões de reais de parte dos orçamentos de obras no país inteiro, como a usina hidrelétrica de Belo Monte e o BRT Carioca. Os valores foram repassados a empresas suspeitas e de fachada. A Justiça Federal já sabe que algumas delas foram usadas para pagamento de propinas no esquema de corrupção na Petrobras entre 2004 e 2014. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão de Marcelo Odebrecht. Ele está detido desde junho do ano passado em Curitiba. Marcelo já foi condenado pela Justiça Federal a 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa no escândalo de corrupção da Petrobras. E ainda aguarda julgamento num outro processo. Mas os ministros do STF, na mesma sessão, decidiram soltar outros 2 executivos da Odebrecht, Rogério Araújo e Márcio Faria. Eles ficarão em prisão domiciliar e vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa decisão do STF de manter Marcelo Odebrecht na cadeia. Marcelo Odebrecht, o príncipe da maior construtora do país, amargou hoje mais uma derrota judicial. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou para a prisão domiciliar com tornozeleira 2 ex-executivos da Odebrecht, mas manteve em cana Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho do ano passado. Com isso, reacenderam-se as perspectivas de que o personagem feche com a força-tarefa da Lava Jato uma delação premiada. Desde que foi preso, Marcelo Odebrecht vem se revelando um réu duro de roer. Ele já se referiu em várias oportunidades à delação premiada de forma pejorativa, mas foi sendo amolecido ao longo do tempo. O juiz Sérgio Moro já condenou Marcelo Odebrecht a mais de 19 anos de cadeia. Há outros processos pendentes de julgamento, ele pode ser condenado novamente. E ele foi percebendo que talvez seja a hora de suar o dedo em troca de benefícios judiciais. Ninguém se lembra, mas no mês passado, a Odebrecht divulgou uma nota de tom explosivo. Nela, a empresa informou que seus colaboradores prestariam uma colaboração definitiva à força-tarefa da Lava Jato. Revelariam a existência de um sistema de financiamento ilegal e ilegítimo
do sistema partidário eleitoral do Brasil. Desde então, aguarda-se com ansiedade por essa delação. Se ela vier e for definitiva como prometido, Brasília corre o risco de virar uma hipertrofiada penitenciária da Papuda. Boa noite. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o lobista Fernando Baiano afirma que fez repasses ilegais em dinheiro vivo ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Cunha enfrenta processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. Fernando Baiano não era obrigado a depor ao Conselho. Ele foi apenas convidado a comparecer como testemunha. A pedido de sua defesa, a sessão não foi registrada em vídeo ou foto. Baiano confirmou os depoimentos de sua delação premiada na Lava Jato. Ele disse que pediu ajuda do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para cobrar uma dívida de 10 milhões de reais do lobista Júlio Camargo. Em troca, Baiano se comprometeu a ajudar Cunha a conseguir doações eleitorais. Já Cunha iria pressionar Camargo por meio da Comissão de Fiscalização sobre Contratos de Empresas que Camargo representava junto à Petrobras. A parte de Cunha no acerto seria 4 milhões de reais. Baiano disse que entregou esse valor a pessoas ligadas a Cunha e ressaltou que os pagamentos foram feitos em dinheiro vivo. A apuração feita pelo Conselho de Ética é limitada à suspeita de que Cunha teria contas bancárias secretas fora do país. Sobre isso, Baiano afirmou que só ficou sabendo da suposta existência delas pela imprensa. A defesa de Cunha nega as acusações de Fernando Baiano. CPI do CARF na Câmara dos Deputados aprova a convocação de 21 pessoas, entre empresários, ex-conselheiros do órgão e advogados. Estão entre os convocados o banqueiro José Safra e os executivos Roberto Schister e Paulo Arantes Ferraz, presidente e ex-presidente da Mitsubishi do Brasil. A comissão aprovou também a convocação da ex-assessora da Casa Civil da Presidência da República, Lita Espíndola, responsável pela análise de medidas provisórias que garantiram benefícios fiscais a empresas do setor automobilístico. A CPI investiga a compra de medidas provisórias e pagamento de propina para funcionários do CARF, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. Com a expectativa de mudança no clima, o movimento nos hospitais deve voltar a aumentar por causa da gripe. Isso porque, com o frio, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados, o que propicia a propagação dos vírus. Por isso, os médicos reforçam a importância da higiene e da vacina nesta época do ano. Luiz é diabético e também tem pressão alta. Está no grupo-alvo da campanha e acabou de tomar a vacina de gripe. Nós que temos essas doenças frágeis, ela puxa muito a gripe. Na cidade de São Paulo, mais de 1.700.000 pessoas foram vacinadas nas unidades públicas de saúde, o equivalente a 64% da população a ser atingida, que além de doentes crônicos, como Luiz, inclui gestantes, crianças até 5 anos, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e idosos. Depois que eu comecei a tomar vacina, eu não peguei mais gripe. Quanto tempo faz isso? Já faz uns 10, 12 anos já. A meta da prefeitura é vacinar 3.200.000 pessoas e atingir 80% de cobertura até o fim do mês, quando termina a campanha. Neste ano, foram registrados 385 casos de H1N1 na capital, onde 40 pessoas morreram. Bem pior que em 2015, quando houve apenas 12 casos e nenhuma morte. Nos hospitais, a procura por atendimento vem caindo nas últimas semanas, mas ainda tem gente com os sintomas. Tô sentindo calafrio, febre, coriza, bastante tosse. O vírus H1N1 ataca como uma gripe mais forte, que além de febre alta, provoca dores no corpo e falta de ar. Neste ano, o vírus H1N1 começou a circular mais cedo, ainda no verão, e atingiu o pico em número de casos no fim de março. Agora, com a expectativa de mudança no clima nesta semana, com queda acentuada na temperatura, o movimento no pronto-socorro dos hospitais e nos ambulatórios deve voltar a aumentar. O médico explica que no inverno fica mais fácil de se contaminar. As pessoas ficam em ambientes mais fechados.
fazendo com que o contato seja maior entre as pessoas, onde o vento já não circula, onde deixa uma cortina mais fechada, então o sol também não entra nas casas, facilitando mais o contágio entre as pessoas. O contágio é gotículas, através da pessoa espirra, a pessoa tosse, e aquela gotícula você inala ou com contato com as suas mãos, você leva a boca ou pelos olhos, aí vem o contágio. Por isso que a gente sempre frisa bem, higienizar as mãos. Naquela época da gripe suína, a gente sempre orientou, use álcool gel toda vez que vai se alimentar e continua mesmo essa orientação. Parece que aquele calorão está indo embora, né? Ainda bem. A terça-feira amanheceu com muita nebulosidade, né? O sol apareceu pouco à tarde, o tempo virou e começaram então as chuvas. Agora à noite são esperadas chuvas mais fortes e mais volumosas. Segundo a meteorologia, nós vamos ter mudanças mesmo mais drásticas a partir de amanhã. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Radicalmente e amanhã no fim do dia pode até nevar nos pontos mais altos das serras gaúcha e catarinense. É que uma forte massa de ar polar vem com tudo pelo continente e derruba as temperaturas em todo o centro-sul do país. E provoca o que os meteorologistas chamam de friagem na região norte, ali entre o Acre, sul do Amazonas e Rondônia. No sul do país, onde são esperadas as menores temperaturas, há risco de geada ao amanhecer na campanha gaúcha. O mar deve ficar agitado em todo o litoral da região sul e também aqui de São Paulo. Com o ar úmido que vem do norte do Brasil e a frente fria que está aqui no sudeste, a expectativa é de chuvas fortes entre o Rio de Janeiro até o estado de Roraima. Vamos ver as temperaturas? Olha, amanhã mínima de 7 graus em Porto Alegre, em Curitiba e em Campo Grande, 18 em Rio Branco. À tarde, máxima só de 14 graus na capital gaúcha, 18 em Floripa e 22 em Cuiabá. O estado de São Paulo também terá uma queda acentuada de temperatura, fazendo frio principalmente na madrugada. Em Marília, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Na cidade de Sorocaba, temperaturas entre 15 e 22 graus. Em todo o estado, a chuva enfraquece no decorrer do dia e não deve passar de uma garoa a partir da tarde. Para a capital, teremos o que os meteorologistas chamam de máxima invertida. O dia começa com 22 graus e chega aos 16 à noitinha. E aí a sensação de frio aumenta por causa do vento. A quinta pode ser o dia mais frio do ano, mínima de 13 e máxima só de 19 graus, com garoa a qualquer hora. E na sexta-feira ainda faz frio, temperaturas entre 14 e 20 graus. A Ucrânia recorda os 30 anos da tragédia de Chernobyl com a explosão de um reator da usina nuclear durante um teste de segurança. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, participou de uma cerimônia na usina de Chernobyl, que fica no meio de uma zona de exclusão com um raio de 30 quilômetros. Em abril de 1986, a explosão do reator nuclear número 4 da usina de Chernobyl liberou na atmosfera nuvens radioativas, que além da Ucrânia, atingiram principalmente a Bielorrússia e a Rússia. Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. Em 30 anos, milhares de pessoas morreram por doenças relacionadas à radiação. O saldo total de mortes ainda é tema de discussão. Desde 2011, os turistas podem visitar a cidade fantasma Pripyat, onde viviam famílias de operários da usina. As visitas são guiadas, porque algumas áreas ainda têm alto nível de radiação. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A gente comemora coisa boa, mas também lembra de quando tem coisa ruim. Pois há 30 anos, nesse 26 de abril, aconteceu a pior tragédia na história das usinas nucleares. Era pouco mais de 1h20 da madrugada, na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética. Uma explosão danificou o reator número 4 da usina de Chernobyl. Uma fumaça radioativa se espalhou pelo leste europeu e chegou até o ocidente, até a Áustria e a Itália. 31 pessoas morreram nas primeiras horas. Mais de 4.000 morreriam de câncer nos anos seguintes. Uma entidade médica e ambientalista, a Cruz Verde, diz que Chernobyl já provocou prejuízos de 700 bilhões de dólares. O acidente com o reator não é uma coisa única dentro da história nuclear. 7 anos antes tivemos Three Mile Island, nos Estados Unidos. E 25 anos depois tivemos Fukushima, no Japão. Mas o primeiro desastre foi por falha humana. O segundo foi
por causa de um terremoto. Chernobyl foi o produto acabado da tecnologia soviética de baixa qualidade. O sistema comunista saiu na frente durante a Guerra Fria. Colocou o primeiro satélite no espaço em 1957 e 4 anos depois lançaria em órbita o primeiro astronauta. Mas nos domínios nuclear e militar, a Rússia e seus aliados perderam rapidamente a qualidade e muito terreno. O comunismo centralizava e burocratizava as decisões. Enquanto isso, os países capitalistas do Ocidente produziam alta tecnologia a uma velocidade bem maior. O resultado é que o parque nuclear soviético ficou sucateado. O líder soviético da época, Mikhail Gorbachev, deu mais liberdade e arejou a política, mas o sistema desabou como um castelo de carta. Primeiro, com a queda do Muro de Berlim em 89 e em 91 seria a vez da desintegração da própria União Soviética. Chernobyl não foi apenas um acidente trágico, foi também o primeiro sintoma da queda do Império Soviético. É assim que o mundo gira. Boa noite. O viaduto do Chá está fechado para carros e motos. A medida começou a valer na semana passada. A medida, segundo a Prefeitura, é um teste para monitorar a segurança dos pedestres e o fluxo de veículos aqui no centro da cidade. O teste no viaduto do Chá foi realizado nos dias 20, 22 e 25 de abril. E, por enquanto, não há um prazo para novas interdições. As ruas no entorno não tiveram alteração no sentido e, de acordo com a CET, os motoristas de carros e motos que circularam por aqui sem autorização não foram multados, porque a interdição ainda está em fase de testes. A crise política na história do Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje a historiadora Maria Aparecida Aquino, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e também professora da Universidade de Sorocaba. Muito obrigada por estar conosco, professora. Que esse é um momento interessante para a nossa reflexão numa perspectiva histórica. A crise política e econômica atinge um nível muito elevado, com um processo de impeachment em andamento, com um confronto político polarizado em que as forças políticas se enfrentam de forma muito densa. O que eu quero saber, nós podemos dizer que hoje o Brasil vive, do ponto de vista da história, um momento ímpar? Pode-se dizer, de certa forma, que é ímpar, dadas as condições da crise atual. Né? Mas a gente pode tecer considerações em relação ao passado. Nós, historiadores, fazemos isso, né? Vivemos comparando com o passado. Então, por exemplo, há muita semelhança com o que acontece agora e o que aconteceu no ano de 1964. Então, em 1964, só para as pessoas que não têm lembrança ou que já passou o tempo, em 1964 nós tivemos uma crise que derrubou ilegalmente, de forma ilegítima, um presidente legitimamente eleito, um presidente que era o presidente João Goulart. E também para se lembrar do que está acontecendo hoje, os meios de comunicação naquela época também teceram um papel muito significativo, tiveram um papel muito importante. Porque o que acontece hoje, a crise que você tanto observa, que você tanto ouve falar, é uma crise também que a todo momento está sendo anunciada para você. Então, eu quero dar um dado para que a gente tenha uma ideia. Em novembro de 2014, ou seja, no momento em que houve a segunda eleição da presidente Dilma, naquele momento, o Brasil tinha uma taxa de desemprego de 5%. Para o espectador que não sabe, 5% significa internacionalmente uma ausência de desemprego. É considerado tão baixo que é como se não existisse desemprego no Brasil. 2 meses mais tarde, a presidente assume no dia 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro, parece que o Brasil acabou. Entrou numa crise terrível. Então, eu pergunto, como é que pode existir essa mudança tão grande de um momento de 2 meses antes para 2 meses subsequentes? Então, a minha perspectiva e a minha ideia é que essa crise que nós vivemos é uma crise criada. Ela foi construída ao longo do tempo e hoje já estamos em meio a ela. A palavra golpe é adequada para ser referido ao processo de impeachment que está em andamento? É extremamente adequado na medida em que o processo de impeachment não tem nenhuma comprovação.
Quando você fala, por exemplo, o erro da presidente foi o fato de que ela segurou o dinheiro X para determinados projetos sociais. Eu pergunto, em que lugar do mundo, em que situação alguém seria contra a que alguém guardasse um dinheiro para colocá-lo em projetos sociais? Projetos sociais que conduzem à melhoria da maioria da população brasileira. Mas não é esse o chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é outra coisa, mesmo que a finalidade das manobras contábeis tenham sido com o objetivo de pagar, cumprir, honrar com os compromissos com projetos sociais. O que os advogados que entraram com pedido de impeachment e argumentam num longo arrazoado, nós já debatemos isso aqui, já trouxemos aqui, é exatamente que houve sim para eles, que são juristas, são professores, crime de responsabilidade. Para outros tantos juristas não houve. Quer dizer, nós temos aí algo em que não há consenso e que não houve um julgamento do mérito em justiça até agora. Complicado, né, professor? É extremamente complicado e acho que o que você diz é muito importante. Quer dizer, não houve o julgamento do mérito. Quer dizer, até hoje a população, que está até cansada nesta altura, quase um ano e tanto de tanto ouvir falar, quase está cansada e não quer ouvir mais a respeito, a população, na realidade, está ainda sem saber exatamente o que significa esse tal desse crime de responsabilidade. E como você muito bem diz, como é que nós podemos ter um crime de responsabilidade quando os maiores juristas divergem a respeito? Não há um consenso. Então, pergunto eu, que crime é esse? Os julgamentos num tribunal, num Supremo Tribunal, né, trazem essa implicação. Por isso mesmo que eles são 11, né? Para desempatar. Porque é muito difícil haver a unanimidade e o consenso. Exatamente. Mesmo que haja condenação. Sim, mesmo que haja condenação. Mas, de qualquer forma, voltando aqui para a história. Né? Vamos lá. A imprensa. A professora fez a referência aqui do papel da imprensa no golpe de 64. Numa clara relação com o que acontece agora. Sim. Há semelhanças da atuação da imprensa de 64 com a atuação da imprensa de agora, que é uma imprensa que foi vítima da censura na época da ditadura, uma imprensa que lutou pela redemocratização, pela volta ao Estado de Direito do país. Essa imprensa é comparável àquela daquela época? Lamentavelmente é. E devo dizer, eu que estudei o Jornal Estado de São Paulo e gosto muito do Jornal Estado de São Paulo, eu que estudei exatamente no momento da censura, ele teve 3 anos de censura, eu devo dizer que desta vez não haverá poemas de Camões que vão resolver a situação que virá daqui para frente. Se configurar o que nós estamos observando tão negativamente. Tudo aquilo que está acontecendo hoje é alguma coisa que vai ser muito negativa para o país, quase que independentemente daquilo que vier a acontecer. Seja a presidente Dilma vítima do impeachment ou não, tudo o que está acontecendo já colocou o país numa situação que não era a situação que o país vivenciava antes. Havia um otimismo, uma recuperação do otimismo e de uma crença no Brasil. Toda essa recuperação e essa crença parece que foi por água abaixo. Quer dizer, nós quase voltamos aos níveis daqueles, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Quase que nós estamos nesse nível. E, de certa forma, há uma certa vergonha quando a gente lembra da Câmara e dos nossos queridos deputados que foram lá e disseram, em nome da minha mãe, em nome do meu cachorrinho, em nome da minha avó, em nome da bisavó, eu digo, e assim votavam. Né? Ora, isso é um espetáculo que é absolutamente degradante, extremamente degradante. E pior ainda, quando a gente pensa que à testa de todo esse processo está uma pessoa que está quase condenada na justiça por improbidade. Então eu pergunto, que legitimidade existe nisso? Como é que nós poderemos daqui a algum tempo, historicamente, defender esse processo? Com que base? Mas a história defende ou registra um processo? A história registra, mas a história tem posição. Existem muitos historiadores que gostam de dizer, existe uma neutralidade, eu sou neutro. Eu leio o documento, eu faço uma análise, mas eu apenas analiso o que está escrito. Isto é absolutamente impossível e improvável. Sempre a pessoa se posiciona. Então eu vou falar do lugar social
onde eu estou. Então, qual é o lugar social que eu ocupo? De acordo com esse lugar social, eu me posiciono. E não está errado. Não existe possibilidade de neutralidade. A neutralidade é algo criado, inventado, impossível. Encerrando, professora, como acredita que a crise de hoje, todo esse processo de impeachment, essa polarização, essa divisão, o festival de intolerância que nós estamos acompanhando, os receios pela democracia, como tudo isso será registrado na história do Brasil? Será registrado na história do Brasil como um dos momentos mais terríveis que a República Brasileira já vivenciou. Vivenciamos alguns momentos terríveis. Eu acho que é muito terrível o segundo governo Vargas, que acaba desembocando no seu suicídio, vamos dizer assim. É extremamente lamentável o período que antecedeu 64 e os 21 anos posteriores a ele. Então, a história registrou isto e registra isto de uma maneira profundamente negativa. E eu lamento dizer, acredito que registrará de maneira profundamente negativa todas as forças que se juntaram sem prova alguma, sem comprovação, para dizer e para criar um processo que está colocando o Brasil numa situação de muita dificuldade, na qual o povo brasileiro não merece. Muito obrigada, professora. Mas eu que agradeço. Uma boa o convite. noite. Obrigada. Boa noite. Estela. Uma correção. Agora há pouco, você viu a reportagem sobre o viaduto do Chá. Erramos ao chamar a matéria dizendo que ele estava fechado. Na verdade, ele foi fechado para testes e reaberto hoje. E você vai ver a seguir. Nos Estados Unidos, 5 estados fazem primárias para as eleições presidenciais. E o mundo relembra hoje uma tragédia no futebol inglês. Em 26 de abril de 1989, 90 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e esmagados numa partida de futebol. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O governo do estado segue trabalhando na região metropolitana de São Paulo. Aqui na capital já foram entregues 3.700 novas moradias e mais de 12 mil estão sendo construídas. Na saúde, 40 novos leitos de UTI foram entregues. A maternidade Interlagos foi ampliada e serão inaugurados 2 ambulatórios especializados em idosos. Além disso, 4 dos 7 AMEs na capital passaram a fazer pequenas e médias cirurgias. São Paulo é referência nacional em ensino técnico. Com a 2ª Escola Técnica de Itaquera, nossa capital agora tem 44 ETECs. E no ensino superior, são 7 FATECs com as unidades Sebrae e Itaquera. E para quem tem filho mais novo, o governo do estado ajudou a construir 31 novas creches. Investimentos na nossa capital. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do estado. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Começou hoje a fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa, Celso Cardoso. Estela, na Inglaterra, o Manchester City recebeu o Real Madrid, que não teve Cristiano Ronaldo. O português não jogou por causa de uma lesão na coxa. Mesmo assim, o time da casa não conseguiu derrotar os madrilenhos, 0-0. Amanhã é a vez do Atlético de Madrid, que recebe o Bayern de Munique no Vicente Calderón. E os espanhóis querem fazer um jogo perfeito para surpreender o grande favorito ao título. Atlético de Madrid e Bayern de Munique começam nesta quarta-feira uma disputa duríssima de olho numa das vagas à final da Champions.
A equipe de Diego Simeone surpreendeu o Barcelona e pode muito bem repetir o feito diante dos bávaros. Só que para isso acontecer, será preciso uma partida irrepreensível na defesa e bastante eficiente no ataque. Jan Oblak, goleiro do Atlético, disse que o Bayern tem jogadores espetaculares, como Miller e Lewandowski, e a missão do time será não deixá-lo jogar, muito menos deixar que a bola chegue até eles. Pelo lado do Bayern, os jogadores sabem que irão enfrentar uma equipe disposta a tudo para conseguir a vaga. Pep Guardiola já elogiou o técnico adversário, dizendo que ele colocou o Atlético em outro patamar de futebol desde que assumiu o time. Além da própria motivação que já existe numa semifinal de Champions League, os jogadores do Bayern têm algo a mais para buscar nesta edição do torneio. Essa é a última chance que Guardiola tem para conquistar a taça mais importante da Europa pelos bávaros. Nas outras vezes que tentou, acabou sendo eliminado, coincidentemente por times da Espanha, contra o Real Madrid em 2014 e contra o Barça em 2015. Teria chegado a hora de Pep levantar a orelhuda pelo Bayern? Ou mais uma eliminação para um espanhol está vindo por aí? Vamos aguardar. Pela Libertadores começam hoje as oitavas de final. Mas os times brasileiros só entram em campo a partir de amanhã. O Corinthians visita o Nacional no Uruguai, o Atlético encara o Racing na Argentina e o Grêmio recebe o Rosário Central em Porto Alegre. O São Paulo só entra em campo na quinta-feira e o técnico Edgardo Balsa tem um grande problema: substituir o goleiro Denis, expulso na última partida. Não é fácil para o goleiro Denis. Depois de 7 anos aguardando uma oportunidade de ser titular, a pressão é enorme. Cada erro cometido dentro de campo custa caro para o goleiro, que vem sendo contestado. O problema aumentou ainda mais, já que na última rodada da Libertadores, o goleiro Denis foi expulso e, portanto, ficará suspenso. Léo seria o substituto natural, mas o São Paulo corre para recuperar o reserva Renan Ribeiro, que passou por uma contusão séria e desfalcou o São Paulo por 1 mês e meio. O goleiro Renan Ribeiro sofreu para se recuperar de uma apendicite. No último dia 8 de março, passou por uma intervenção cirúrgica e apenas na semana passada é que voltou aos trabalhos com bola. O goleiro Renan já trabalha debaixo das traves, mas visivelmente está mais magro. Essa dúvida não está só na cabeça do torcedor, dos jornalistas que cobrem o São Paulo. Está também na cabeça do técnico Edgardo Balsa. Acho que o Renan já vem trabalhando com a gente aí, mas ainda não está nada decidido. O Paton ainda vai decidir no treino de amanhã. A equipe treinará no palco do jogo contra o Toluca, no Morumbi, nesta quarta-feira. Resta saber se quem vai ocupar a vaga no gol ficará apenas no primeiro jogo das oitavas de final, ou se vai deixar o camisa 1 do São Paulo de vez no banco de reservas. É um dilema, né? E o São Paulo vai ter dificuldades, né? No caso do goleiro, um está se recuperando de uma cirurgia, o outro é muito jovem, mas o Renan deve assumir o gol, pelo menos nessa partida contra o Toluca. E o Denis, mesmo o Renan também, assume uma responsabilidade muito grande. Você tem que substituir Rogério Ceni, que é simplesmente o maior goleiro da história do São Paulo. Então, a tolerância é muito menor. E o Denis andou falhando, caiu em desgraça com a torcida, mas o Renan também não está na melhor forma. Portanto, no gol o São Paulo terá problemas. E também não terá o Caleri, né, que foi expulso e é o artilheiro do time na Libertadores. Dos jogos de amanhã, Corinthians contra o Nacional deve ter dificuldades, mas ainda assim tem um certo favoritismo. O mesmo vale para o Atlético e Racing. E o Grêmio é que tem uma pedreira. O Rosário Central realmente é muito complicado. 27 anos depois, a polícia é responsabilizada pela tragédia de Hillsborough, marcada pela morte de 96 pessoas. Menos de uma semana depois do aniversário de uma tragédia que mudou a maneira dos ingleses verem o futebol, as famílias das vítimas tiveram uma grande e importante vitória. Em 15 de abril de 1989, 90 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e esmagados num incidente que ficou conhecido como o desastre de Hillsborough. Hoje foi divulgado o veredito do júri, inocentando os torcedores e responsabilizando a polícia pela tragédia.
O chefe de polícia de South Yorkshire, departamento responsável pela segurança naquele dia, disse que os policiais cometeram erros e pediu desculpas às famílias das vítimas. Foram quase 3 décadas de agonia para os familiares. Uma investigação independente mostrou que algumas coincidências infelizes, somadas às falhas cometidas pela polícia naquele dia, foram responsáveis pelo incidente. Entre os erros estavam abrir os portões para torcedores sem ingressos e demorar para perceber a dimensão do problema e assim socorrer as vítimas. A partir do veredito de hoje, a Promotoria Pública do Reino Unido pode finalmente apresentar queixas criminais contra os responsáveis, o que deve levar pelo menos mais um ano, mas assim indenizar as famílias das vítimas. Investigação independente, isso é mais que necessário quando acontece esse tipo de caso. Mesmo que demore tanto, quase aprender 30 com anos. Isso. Claro. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. 5 estados americanos fizeram primárias para as eleições presidenciais. O republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton devem ampliar a vantagem em direção à indicação. O milionário republicano Donald Trump deve vencer em todos os estados, apesar da união de forças entre os adversários Ted Cruz e John Kasich. Mesmo que as previsões se confirmem, Trump ainda não terá conquistado o número suficiente de delegados para ser nomeado candidato republicano na convenção do partido em julho. Entre os democratas, Hillary Clinton deve vencer em 4 dos 5 estados onde se realizam votações hoje. O adversário dela, o senador Bernie Sanders, faz corpo a corpo com os eleitores. A eleição presidencial é em 8 de novembro. A companhia aérea alemã Lufthansa cancelou quase 900 voos por causa de uma greve de funcionários públicos. O sindicato exige aumento salarial de 6% para 2 milhões de funcionários. A paralisação atinge 6 aeroportos do país. Não foram afetados os voos que têm o Brasil como destino ou origem. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, tem um bate-papo imprevisível em A Máquina.